We're giving it all away, away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away, away. E aí, Shapers? Hoje é dia de mais uma Shape Live. Eu tenho a convicção que esse tempo será muito especial e que essa palavra vai ministrar muito os nossos corações. O tema dessa noite é Continue Prosseguindo. Esse tema tem queimado muito no meu coração e tenho a certeza de que vai ser muito abençoada essa palavra, que Deus vai ministrar muito no coração de vocês também, assim como Ele tem ministrado muito ao meu coração. Vocês já devem saber o tema por conta dos nossos banners, por conta da nossa divulgação, mas eu quero alertar vocês a que realmente vocês possam abrir o coração de vocês durante esse momento, para que o Espírito Santo possa ministrar cada vez mais o coração de vocês. Amém? Tenho a convicção que esse tempo será muito especial. E também quero desafiar vocês, antes de nós começarmos a nossa live, começarmos a nossa palavra, a vocês compartilharem esse link com o máximo de pessoas possíveis. Para que dessa maneira, que essas pessoas também possam ser abençoadas, assim como você será, assim como eu tenho sido, e que muitas pessoas possam ser alcançadas com essa palavra, que essa palavra possa envolver o coração de inúmeras pessoas, amém? Esse é o desejo do meu coração e também tenho a certeza que é o desejo do coração do nosso Pai. E prosseguir significa a ação daquilo que segue, que continua. Dar seguimento, levar adiante. Então, prosseguir significa continuar, dar seguimento. A palavra prosseguir, ela às vezes não é tanto utilizada no vocabulário no nosso cotidiano, mas significa continuar, seguir, não parar, dar seguimento a algo, alguém. Nossa vida, ela é repleta de desafios, não é mesmo? E com isso, acabamos encontrando vários tipos de caminhos. Nossa vida, ela é repleta de desafios e isso me lembra, eu tenho uma amiga minha que fala que a nossa vida é uma montanha-russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora, a gente está lá embaixo, não é mesmo? E é realmente isso, a nossa vida é uma montanha-russa, ela é uma constante mudança. A gente não está no mesmo lugar em todo o tempo, a gente não está na mesma situação em todo o tempo, muito pelo contrário. Ela vai mudando diariamente, quando a gente menos espera, uma mudança acontece na nossa vida. Nós, seres humanos, nós passamos por inúmeras mudanças, desde quando nós nascemos até o dia da nossa morte. Existem várias mudanças, até mesmo fisiológicas, por exemplo. Mas eu não estou querendo falar somente sobre mudanças fisiológicas aqui, mas também mudanças de vida, mudanças de estações da nossa vida, de tempos que nós temos vivido, de fases que nós temos vivido. E um dos caminhos, existe o caminho que são fáceis e que é de nós continuarmos prosseguindo. Existe o caminho que ele é fácil de nós continuarmos prosseguindo, não é mesmo? Quando estamos percorrendo esse caminho, tudo é muito leve, é muito tranquilo, é muito fácil continuar nesse caminho, não é mesmo? Sempre estamos de bem com a vida quando nós estamos nesse caminho. Quando nós estamos com a nossa vida fácil, quando nós estamos com a nossa vida bem, nós sempre estamos bem com a vida. Tá tudo bem, tá tudo ok. Também nós estamos na nossa zona de conforto. E quando as coisas estão fáceis, nós estamos acomodados, não é mesmo? Nós estamos tranquilos, nós estamos acomodados, sem problemas, tudo relax, né? É muito cômodo quando nós estamos na nossa zona de conforto, não é mesmo? É tudo muito fácil, é tudo muito tranquilo. E por fim, a respeito desse caminho fácil de continuar prosseguindo, é muito fácil também nós sermos gratos por tudo isso. A gratidão, ela não é pesada quando as coisas estão tranquilas, não é mesmo? Ou você vai me dizer que é? Não, a gente tem 1000 motivos para agradecer. Tudo a gente está de bem, tudo a gente está grato, tudo a gente está agradecendo. Então, quando nós estamos nesse caminho fácil, nessa estação tranquila na nossa vida, tudo se torna gratificante, tudo se torna gostoso de ser vivenciado.
Porém, também existem caminhos que não são tão fáceis assim de percorrer, que são os caminhos difíceis. E é sobre esse tipo de caminho que Deus tem me ministrado muito meu coração. Quando nós nos deparamos com situações que somos, na maioria das vezes, surpreendidos, não é verdade? Quando nós estamos percorrendo o caminho difícil, na maioria das vezes nós somos surpreendidos, porque nós não estamos esperando esse momento. Ninguém nunca espera o momento de dificuldade na nossa vida, não é mesmo? Ninguém nunca fica assim, ai, vou sentar aqui e vou esperar o momento que a dificuldade vai se instalar na minha vida. Não é assim. A dificuldade ela não vem com uma plaquinha escrito "tô chegando". Não, ela nos pega de surpresa. Nós somos surpreendidos com aquela situação. E isso é consequência de que o desespero vem. E quando nós somos surpreendidos por algo, quando nós somos surpreendidos por algo que nós não estamos esperando, a consequência disso é o desespero. Nós ficamos desesperados. Nós ficamos naquele estado de, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não é verdade? É assim que nós nos sentimos, né? E tenho certeza de que cada pessoa tem uma reação diferente em relação ao problema. Por exemplo, tem pessoas que ficam em estado de choque. Às vezes você conhece alguém, ou você mesma, e é assim, fica em estado de choque. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? O que eu faço? Às vezes não sabe nem direito o que pensar. Tem outras pessoas que ficam muito ansiosos. A ansiedade toma conta dos corações dessas pessoas, a ansiedade aprisiona a vida dessas pessoas, e elas ficam ansiosas com tudo, não só em relação ao problema, mas também em outras questões da vida. A ansiedade toma conta delas. Outras pessoas ficam muito estressadas, o estresse toma conta delas. Ficam estressadas com tudo, ficam incomodadas com tudo. Outras pessoas têm até mesmo insônia, têm dificuldade de dormir. Não conseguem dormir de tanto que aquele problema tem perturbado a vida deles. E também tem outro tipo de pessoa que usa a técnica de anulação do problema. Finge que o problema não está ali. Você já fez isso? Eu, muitas vezes, já lidei assim com os meus problemas. Fingi, ai, não está ali não estou vendo nada, vou ficar de boa com a vida. Mas muito pelo contrário, nós estamos nos auto-enganando, não é mesmo? Estamos nos sabotando. Porque dessa maneira, não é uma maneira saudável de nós lidarmos com o nosso problema. Não é uma maneira que nós vamos vencer o nosso problema. Muito pelo contrário, se nós lidarmos dessas maneiras, infelizmente, essas reações vão nos dar a consequência de nós sermos derrotados pelos nossos próprios problemas. A chegada do problema, ela nunca é bem-vinda ou desejada pelas pessoas, não é mesmo? Ninguém deseja o problema na vida. Ninguém. Você fica aí desejando um problema? Quando a tua vida está muito de boa, está muito tranquila, você fica aí, problema, vem me atormentar? Não. A chegada do problema, ela nunca é bem-vinda na vida das pessoas. Muito pelo contrário, é um tormento. As pessoas recusam o problema. Você conhece alguém que gosta de passar por tempos difíceis? Creio que não, não é mesmo? Nenhum de nós gostamos de passar por tempos difíceis. Nenhum de nós sentimos prazer em passar por dificuldade. Nenhum de nós desejamos isso para as nossas vidas e muito menos para a vida das pessoas que nós gostamos. Essa situação, ela não é só indesejada, mas também ela é temida por inúmeras pessoas. Muitas pessoas, elas chegam a temer os problemas na vida delas, a ponto de ficarem com medo, de ficarem aterrorizadas, por causa de tantos traumas que elas tiveram com problemas passados, que isso vira realmente um medo dentro delas. Só de elas suspeitarem que alguma coisa vai dar errado, que algum problema vai se levantar na vida delas, elas já ficam aterrorizadas, elas já ficam morrendo de medo. De tanto que o problema é indesejado na vida dessas pessoas. Tem muitas pessoas também que são traumatizadas por vivenciarem esses tipos de problemas, que somente de pensar no problema já estremecem. E você conhece alguém que não tenha problemas? Você conhece pelo menos uma pessoa que nunca teve problemas? Não. Todos nós temos problemas. Temos problemas financeiros, temos problemas pessoais, temos problemas na nossa vida secular, em relacionamento, espirituais.
Em todas as áreas nós já tivemos problemas, não é mesmo? O problema, nós já concordamos aqui que ele não é desejado pelas pessoas. E também, ele não é algo que nós conseguimos evitar ou fugir dele. Não é algo que nós conseguimos controlar a chegada ou a saída do problema. É algo incontrolável na nossa vida. Os problemas, eles não conseguem ser controlados por nós não conseguimos fugir ou evitar ele o tempo todo. Infelizmente, o problema na nossa vida, ele é algo inevitável. Mas mesmo com todas essas lutas e com todas essas crises que nós temos vivenciado e que nós iremos vivenciar e que nós já vivenciamos, porque nós entendemos que nós somos cercadas por ela o tempo todo, nós precisamos de uma coisa para que nós sempre sejamos mais do que vitoriosos. E você sabe o que é? Continue prosseguindo. Não desista, não pare, prossiga. Tem um texto que tem queimado muito no meu coração, que é lá em Filipenses 3, do 12 ao 16, que fala o seguinte: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero e que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou, por meio de Cristo. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção, até mesmo seguindo até agora. Amém, gente? Esse versículo, ele fala sobre prosseguir, sobre continuar. Esse versículo, ele deixa claro que muitas vezes nós não chegamos ao nosso destino final. Então, nós precisamos continuar prosseguindo. E também outra coisa que ele deixa claro é que nós não estamos sozinhos. E para isso, você precisa de 3 coisinhas. Eu separei 3 coisas que nós precisamos para que nós conseguimos continuar prosseguindo. A primeira, dê passos de fé. Ainda que sejam lentos e até mesmo fracos, continue prosseguindo, continue dando esses passos de fé. A fé, ela é a certeza daquilo que nós não conseguimos ver. Então, tenha a convicção de que sua vitória já chegou, pois com Ele nós somos mais do que vitoriosos e do que vitoriosas. Amém? Vocês recebem isso? Isso queima no coração de vocês? Na Bíblia existem inúmeros versículos que falam que com Deus nós não seremos derrotados por coisa alguma. Coloca uma coisa no seu coração. Por mais que o problema que se levanta na sua vida possa ser muito grande, você pode ter a convicção de que o seu Deus é muito maior do que qualquer problema que possa se levantar. Amém? Isso queima no seu coração também? Isso tem queimado tanto no meu coração. Muitas vezes pode aparecer problemas imensos na nossa vida e que nós vamos ficar com medos porque eles são maiores do que nós, mas não serão maiores do que o nosso Deus. Nem chegarão perto da grandeza, do poder que o nosso Deus tem. Coloque isso no seu coração e que isso possa queimar no seu coração em todos os momentos. Isso possa aquecer o seu coração nos momentos difíceis. E sempre busque também visualizar sua vitória. É fácil nós falarmos, eu sou mais do que vitoriosa sim, eu vou vencer. Mas se você não consegue visualizar isso, se você não consegue acreditar nisso, você precisa visualizar. Você precisa imaginar. Por mais que hoje você ainda não conseguiu vencer esse problema, mas visualize isso, imagine isso, que isso possa ser sua visão e que você possa parar de olhar com os olhos carnais e que você possa entender que você precisa olhar com seus olhos espirituais. Porque muitas vezes as circunstâncias terrenas nos impedem, nos aprisionam, mudam a nossa visão para um outro ângulo. Mas quando nós estamos olhando com uma visão espiritual, com uma visão que vem dele, a nossa visão já é outra. A nossa visão é para o alto e não para aqui. E quando nós olhamos para aqui,
Infelizmente, nós somos derrotados pelos nossos problemas. Nossos problemas dominam a nossa vida. Mas quando nós olhamos para cima, quando nós olhamos para Ele, os nossos problemas não têm poder algum conosco. Amém? Outra coisa, outro pontinho a respeito de passos de fé, libere palavras de bênçãos, profetize. Muitas vezes, quando nós estamos com problemas, nós profetizamos, nós liberamos palavras à nossa boca que não são palavras certas. Como, por exemplo, nós resmungamos, nós profetizamos o pior, nós sempre olhamos para o ponto negativo. Não é verdade? E não é difícil resmungar, não. Vamos concordar. É muito fácil. A nossa carne, ela gosta de resmungar. Mas nós precisamos liberar palavras de bênçãos. Da nossa boca precisa sair palavras abençoadas. Amém? Porque tem um versículo que ele é muito conhecido, mas é muito importante nós sempre estarmos nos lembrando dele, é que a nossa boca sai o que está no nosso coração. Que a nossa boca tem um poder imenso. Então, o que sair da sua boca tem um poder sobre a sua vida. Então, profetiza. Tá acontecendo problema, tá passando por um momento difícil, continua profetizando. Eu profetizo que eu sou mais do que vitoriosa. Eu profetizo que esse problema já está vencido por Cristo. Eu profetizo que eu não estou sozinha. Eu profetizo que eu não vou sofrer porque o meu Pai me protege. Declare palavras de bênçãos o tempo todo. E que isso possa te dar uma segurança. Que você possa realmente conseguir dessa forma visualizar e profetizar sobre a sua vida. Que o seu Deus vai derrotar esse problema, que você é vitoriosa, que você é vitorioso. Então eu quero convidar vocês, a partir de hoje, ao invés de ter o hábito de resmungar, ao invés de ter o hábito de olhar da melhor forma possível, olhar de uma perspectiva errada, mas que você, a partir de hoje, possa profetizar e visualizar a sua vitória. Que você possa profetizar e visualizar o seu problema, a sua luta sendo derrotada. Amém? E o segundo pontinho da nossa ministração de hoje é foque nele. Quantos problemas eles surgem na nossa vida, a primeira coisa que acontece é que nós focamos no problema. Não é verdade? Isso também acontece com vocês ou só acontece comigo? Me conta aí. Quando o problema ele surge na nossa vida, a primeira coisa que acontece conosco é que nós focamos nele. O problema vira o centro da atenção da nossa vida. Já parou para pensar nisso? Você pensa no problema de manhã, você pensa no problema de meio-dia, você pensa no problema de tarde, você pensa no problema de noite. Se duvidar, você até sonha com o problema. De tanto que o problema, ele virou o foco, virou o centro da sua vida. Mas, infelizmente, quando nós focamos no problema, acontece algo muito sério. Você já ouviu aquele ditado, tempestade no copo d'água? E esse ditado, ele é verdadeiro aqui também. Quando nós focamos no problema, infelizmente, nós aumentamos a proporção do nosso problema. Não estou falando aqui que o seu problema é pequeno, não estou menosprezando o problema de ninguém e muito menos o meu. Mas quando nós focamos no nosso problema, quando nós deixamos toda a atenção da nossa vida, focamos nele e não paramos de olhar ele, infelizmente nós aumentamos aquilo. Eu tenho um exemplo bem prático. Quando você era criança, você já estava no quarto sozinho de noite, indo dormir, e você via alguma sombra ou algum barulho e você imaginava outra coisa, você aumentava aquela outra coisa? Isso só acontecia quando você estava focado naquela coisa. Você sabia disso? Quando você estava focado naquele barulho, naquele som, isso só acontecia por conta disso. Mas se você deita para dormir e você não liga para aquela coisa, aquilo não vira o seu foco, como por exemplo hoje em dia, aquilo não parece mais um monstro, ou um ladrão, ou bicho-papão. Não é mais aquilo que parece. A gente sabe que, sei lá, é um barulho do vento, é uma sombra de algum carro que passou na rua. Nós entendemos que é isso. Mas quando nós éramos criança, o nosso foco estava tão centralizado para aquilo, a gente estava com aquela insegurança de dormir sozinho, que nós aumentamos aquilo, nós fizemos tempestade em copo d'água. E se nós não cuidarmos, nós fazemos tempestade num copo d'água também com os nossos problemas.
O nosso problema pode ser grande, mas a gente ainda triplica, quadriplica o tamanho do nosso problema. Isso não é bom, isso não é saudável para nós. Mas quando o nosso foco, ele muda para o problema e ele se torna o foco em Jesus, aí as coisas mudam. Aí nós aumentamos não o nosso problema, mas nós entendemos a grandeza do nosso Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos aumentar a grandeza do nosso Deus. E não ficar focando no nosso problema, não ficar focando nas nossas circunstâncias. Porque se nós ficarmos focando, se nós ficarmos simplesmente só olhando para Ele, sabe aquele, eu não lembro o nome agora, mas sabe aquele tampadorzinho que eles usam na lateral do cavalo, para ele não enxergar para os lados, ele somente continuar prosseguindo? Quando nós focamos no nosso problema, infelizmente é isso que acontece conosco. A nossa visão, ela fica debilitada. Nós só conseguimos focar naquilo. Nós não conseguimos focar mais em nada, somente naquilo. E acabamos parando de focar na nossa família, acabamos parando de focar nas coisas boas que acontecem no nosso dia, porque não vai parar para pensar que se você está com problema na sua vida, somente coisa ruim está acontecendo na sua vida. Não é assim. Isso só acontece quando você só está focando no problema. Porque, tá com problema? Tá bom. Mas existem inúmeros motivos para nós sermos gratos. Existem inúmeras coisas boas que acontecem no nosso dia. E quando nós focamos no problema, a gente só consegue enxergar o problema, a gente só consegue enxergar a dificuldade que está se instalando na nossa vida. Então pare de focar nele. Pare de dar tanta importância a uma coisa que não é digna de importância. Dê toda essa importância para ele, que é digno. E pare de ficar dando importância para o seu problema. Parece que você está fazendo massagem no seu problema, falando, vem cá, probleminha, fica aqui comigo, eu gosto de você. Não faça isso. Não faça. Isso não vai trazer bênção para a sua vida, isso vai trazer maldição. Isso vai fazer com que o problema aumente cada vez mais. Que ele te sufoque. Lá em Josué 1:9 fala o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Quando focamos nele, a paz, que não depende de circunstâncias, habita dentro de nós. Quando o nosso foco não está no nosso problema, e sim no nosso Deus, a paz que vem dele habita em nós. E essa paz, ela não se mede por circunstâncias. Ela não depende do que nós estamos passando, do que está acontecendo na nossa vida. Mas ela se mede naquilo que Deus é. Numa paz que vem dele, que nunca vai cessar. Você quer essa paz? Eu sei que quando nós estamos passando por momentos difíceis, o medo vem à tona. O medo quer nos dominar. Mas rejeita isso. Peça para Deus colocar a paz que vem dele dentro do seu coração. Essa paz vai te sustentar no momento difícil. Essa paz vai te dar força, vai te dar fôlego. E não vai depender das circunstâncias. Não é uma paz terrena. A paz terrena, ela é assim. Se as coisas estão bem, nós temos paz. Mas se as coisas estão mal, a paz não tem mais ali, não se habita mais ali. Isso não é uma paz verdadeira, isso é uma falsa paz. Mas quando nós temos uma paz que provém de Deus, ela não se mede com circunstância nenhuma. Muito pelo contrário. Independente do que nós estamos vivendo, independente do que nós estamos passando, nós teremos paz, mesmo em tempo de aflição. E o terceiro e último pontinho, e que é o meu favorito, mude a sua perspectiva. Mesmo com todas as adversidades que enfrentamos, a palavra nos mostra por qual ponto de vista devemos ver as coisas. Lá em Tiago, do 2 ao 5, fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos
dá livramento de boa vontade e lhe será concedida. Pode parecer muito estranho esse versículo, não é? Não vou falar que não é estranho. É estranho, sim. Como assim ter alegria em meio ao problema, Ana? Que coisa mais bizarra. Até agora a gente falou de como o problema ele prejudica todas as áreas da nossa vida, de como o problema ele nos atormenta. Até agora eu só falei para vocês como nós podemos suportar o problema. E agora eu venho aqui falar para vocês que vocês têm que ter alegria diante do problema. Sim, nós precisamos ter alegria diante do problema. E você sabe por quê? Porque o problema é necessário. Dói, mas é necessário. Nada acontece debaixo do céu se não for vontade do nosso Deus. Amém? Vocês acreditam nisso? Eu acredito nisso, isso tem queimado muito no meu coração. Então, nada acontece debaixo do céu se não for liberado, se não tiver passe livre de Deus para nossas vidas. Então, uma coisa é certa, o problema é necessário. Deus possibilitou que o problema se levantasse na nossa vida. Então, ele é necessário. E o problema, por mais que possa ser algo indesejado na nossa vida, que possa ser um tempo de crise, um tempo de dificuldade, mas uma coisa é certa, o problema traz amadurecimento e crescimento nas nossas vidas. Você seria quem você é hoje se você não tivesse passado por todos os problemas e por todas as dificuldades que você já passou? Me responda essa pergunta. Pensa aí comigo. Eu, Ana Júlia, não seria. Com toda certeza. Deixa eu lembrar o ano, eu acho que foi 2018. Foi 2018. Eu estava no meu primeiro ano do ensino médio. E foi um ano muito difícil na minha vida. Em todas as áreas. E a maior dificuldade que estava na minha vida era o meu problema com identidade. Era muito forte, eu não sabia quem eu era, eu não sabia do que eu gostava, eu não tinha ideia nenhuma do meu propósito, eu estava sem rumo, eu estava bem perdidinha. E muitas coisas aconteceram. E eu acho que o pior que a Ana Júlia, do começo de 2018 e durante esse ano, imaginava que poderia acontecer, aconteceu. Eu perdi um ano na escola. Em 2018 eu reprovei, no meu primeiro ano do ensino médio. Porque eu estava com inúmeros problemas, eu não estava conseguindo me achar. Eu literalmente desisti do meu ano. De tão sobrecarregada, de tão mal que eu estava. Isso aconteceu na minha vida. E foi um ano difícil? Foi. Foi um ano repleto de problemas, de lutas, de crises. Não foi fácil vivenciar o meu ano de 2018. Porém, em 2019, eu entendi o quanto foi necessário isso. Por mais que 2018 foi um ano super indesejado na minha vida, aconteceu o pior dos piores que eu imaginei que poderia acontecer, em 2019 eu entendi o propósito que isso teve. A Ana Júlia de hoje não seria a mesma se não tivesse passado por 2018. E você também não seria o mesmo se você não tivesse passado por esse problema que pode estar passando pela sua cabeça agora. Deus, ele tem um propósito em tudo. Eu amadureci, eu cresci e, principalmente, eu entendi quem eu era e quem eu sou. Cada vez mais eu tenho me conhecido, entendido quem eu sou, qual o meu valor e qual é a minha capacidade. A Ana Júlia de 2018 não sabia nada disso. E a Ana Júlia de 2018 precisou passar por tudo isso, precisou passar por essa rasteira para poder aprender de verdade. Às vezes Deus nos pega na dor. Às vezes Deus nos pega nos momentos difíceis. Mas eu tenho a certeza de que tudo é para o nosso melhor. E eu sou muito grata, até mesmo pelos momentos difíceis que eu já passei. E eu tenho alegria em me lembrar deles. Porque eu venci. E não venci sozinha. Nós nunca estamos sozinhos. E além do mais, eu colhi. Eu colhi tudo o que aconteceu. Eu colhi a grande colheita. Porque eu passei pelo problema da maneira certa. Por mais que eu fui para o fundo do poço, Deus, ele me ergueu.
E eu cresci, e eu comecei a ser uma aluna exemplar, eu comecei a evoluir, eu comecei a entender a minha capacidade. Antes eu não tinha noção nenhuma, eu achava que eu era uma tonguinha. Hoje eu sei das minhas qualidades, eu também sei das minhas dificuldades. Mas hoje eu também sei das minhas qualidades, da minha capacidade, da onde eu consigo chegar. Eu vejo eu ultrapassando limites, eu vencendo barreiras na minha vida que são impostas, porque a nossa vida é repleta de desafios. E não pense que não vai se levantar barreiras, não vai se levantar desafios na sua vida hoje. Muito pelo contrário, vai se levantar sim. E eu fui vencendo, e eu fui derrubando essas barreiras, e eu fui derrubando esses desafios. E eu me tornei quem eu sou hoje, através dos meus problemas, através das minhas dificuldades. Eu não sei qual problema, qual dificuldade você tem passado hoje. Eu não faço a menor ideia. Mas o Espírito Santo sabe. Por mais que você não contou ainda para ele, ele sabe. E ele quer cuidar de você. E ele não quer te deixar passar por esse momento sozinho. Não se deixe. Sozinho nós não conseguimos. Mas quando nós estamos com ele, tudo é mais gostoso e tudo é mais leve. Lembra no começo quando eu falei a respeito de caminhos difíceis e caminhos fáceis? E eu falei sobre os caminhos fáceis, que tudo é gostoso, tudo é leve, toda é zona de conforto, tudo é tranquilo. Com o Espírito Santo, até os momentos difíceis podem ser assim. Você quer viver isso? Então, nesse momento, aonde você esteja, eu convido você a se colocar na presença de Deus. Se esquece do mundo lá fora. Se esquece do que você tem para fazer, se você tem que fazer janta, se você tem que fazer alguma atividade, alguma coisa, se você tem algo pendente. Agora, nesse momento, eu convido você a se esquecer, a deixar para lá e focar nele. Ele quer cuidar do seu coração. Então, eu convido você a se colocar na presença de Deus, a fechar os seus olhos, a acalmar o seu coração. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós entendemos, Pai, que esse momento foi conduzido pelo Senhor. Nós entendemos, Deus, que o Senhor está aqui, cuidando de nós, Pai, ministrando os nossos corações. E nesse momento eu coloco as nossas vidas nas suas mãos. Que o Senhor, Pai, possa vir sondar os nossos corações, nos ministrando, Pai, de uma maneira, Deus, que nós nunca imaginamos. Vem, Pai, nesse momento com a sua mão poderosa sobre a nossa vida e colocando a convicção nos nossos corações que nós não estamos sozinhas. Por mais que muitas vezes, Pai, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos esquecidos, mas que o Senhor possa nos alertando nesse momento, que o Senhor sempre estará conosco, que não vai nos abandonar nunca, que nós nunca estaremos sozinhas. E que isso possa queimar cada vez mais os nossos corações. Eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas pessoas a sempre continuarem prosseguindo. Independente dos desafios, independente dos problemas que possam se levantar, que elas continuem prosseguindo. Que elas continuem caminhando, Pai, na direção certa, Deus. E que esse possa ser o foco delas, Pai. Que o foco delas não esteja nos problemas, que não esteja nas dificuldades, mas que esteja no Senhor. Eu profetizo sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pessoas que realmente vão estar conectadas com o Senhor em todo o tempo. Eu também profetizo pessoas que vão declarar palavras de bênçãos, que vão visualizar vitórias e que também vão mudar a perspectiva delas. Que a perspectiva de visão delas, Pai, não seja para os problemas, que não seja para as condições terrenas, que não seja para as circunstâncias, mas que seja para o Senhor, para o que o Senhor tem para elas. Para que o Senhor fala que elas são, para que o Senhor diz que elas vão viver, Pai, que isso possa queimar cada vez mais o coração de cada uma dessas pessoas. Eu profetizo hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que momento mais especial. Foi um privilégio estar aqui juntamente com cada um de vocês. Eu tenho a convicção que essa palavra ministrou muito o coração de vocês, como ministrou o meu. E vamos continuar prosseguindo, não é mesmo? Não vamos parar, não aceite. Não se conforme com isso. Amém? Eu quero reforçar para vocês compartilharem com outras pessoas, para que essa palavra possa atingir o coração delas também. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, de ficar ligadinho conosco.
Lá nós avisamos tudo que vai acontecer sobre o nosso cronograma. Tem o Instagram da igreja, tem o Instagram da Shape e também tem o nosso canal do YouTube, que também já se inscreve, já aperta o sininho, para que você possa ficar ligadinho com tudo, tá bom? Você possa ficar por dentro de todas as nossas programações. E é isso aí. Um beijão, gente.